Muito bem, estimado internauta, bem-vindo a este espaço Moneycast, um podcast da Jusic Media. Nós hoje recebemos aqui nos estúdios da Jusic o Nico, se preferirem. Egídio Pascoal é jornalista, é homem do desporto, mas também homem de cultura. Antes mesmo de começarmos o nosso papo aqui com Egídio Pascoal, quero pedir ao estimado internauta para subscrever o canal da Jusic Media no YouTube, para além também de dar o seu like e convidar os outros a fazerem parte deste canal interativo que traz conversas descontraídas sobre a vida social, cultural, política, desportiva e muito mais de várias personalidades que passam por este estúdio. Egídio, bem-vindo. Muito obrigado, Dine. Obrigado à Jusic por este convite e cá estou para espelhar um pouco daquilo que é esta pessoa, não é? Mas como é que eu estar aqui sentado na posição de entrevistado? Bom, acho que é das coisas mais difíceis para mim. Primeiro porque sempre estive do outro lado e, para falar a sério, acho que esta é a segunda ou terceira vez na vida em que me entrevistam. Ok, então, para não sentir-se entrevistado, vamos conversar. Certo. Né? Quem é Egídio Pascoal? Bom, Egídio Pascoal é um jovem, acho que ainda sou jovem, não é? De 49 anos de idade, a completar ainda no mês de maio. Cidadão moçambicano, nascido em Moatize, na província de Tete. E hoje estou em Manica depois de um périplo um pouco por este país. Por este país. Muito bem, os internautas também podem nos acompanhar para além do YouTube, podem nos acompanhar no Facebook, no TikTok e também no Instagram. Egídio Pascoal nasceu em Tete, concretamente em Moatize, agora a cidade de Moatize. Pois. Fala-nos um pouco da sua infância, como é que foi? Bom, a minha infância eu acho que foi igual à maioria dos meninos da altura em que eu nasci, em 75. Um menino que, quando começou a dar os primeiros passos, brincava com o que se brincava naquela altura. Nós brincávamos o quê? Brincávamos à cabra cega, brincávamos a alguns jogos que hoje acho que até já nem existem, um e o outro provavelmente ainda se faça. Aquelas guerras de crianças, não? Guerras no sentido mais leve, não guerras. Eu já estava a ficar assustado. Sim, com pistolas de brinquedo, carrinhos feitos de arame, principalmente o guindaste. Eu gostava, talvez por ter nascido numa zona carbonífera, e haviam muitos guindastes na Carbomoc, trazidos pelos alemães que estavam a gerir as minas, e a tendência de qualquer criança era fabricar um guindaste de arame, guindaste, o papagaio, ainda nos dias de hoje, pensei que tivesse morrido, afinal as crianças de hoje também sabem fazer, porque vi há dias... Devem ser filhos de pais que brincaram com papagaio. Provavelmente. Infelizmente, nas escolas já não há concursos disso, porque naquela altura, nós no dia 1 de junho tínhamos o concurso dos papagaios, que ia o mais longe possível e gastávamos muita linha, tínhamos que levar as moedas lá em casa para comprar linhas nas lojas. Então brincávamos com isso que hoje verifica-se pouco, porque há outros brinquedos mais modernos, tudo já pré-fabricado, e enfim, na altura usávamos as mãos para fazer os nossos próprios brinquedos, a chibarra. Rasguei muitos calções, tive muita chapa, nós chamávamos de chigamba. Chigamba, exatamente. Por causa da chibarra, enfim, eram brincadeiras daquela altura, e acho que fomos muito felizes a brincar assim. Ok. Pois. Como é que olha para a infância hoje? A sua época era época de muita brincadeira e tudo mais. Provavelmente na altura não existia televisão como há hoje, não existiam redes sociais. É verdade. Isto é uma realidade. Como é que repara para a infância na sua época e a infância de hoje? Bom, hoje eu digo que as crianças estão a viver num luxo por aquilo que existe hoje.
mas acho que a minha infância e dos meus amigos daquela altura deve ter sido mais saudável, porque nós corríamos. Eram brincadeiras, eram jogos, brincadeiras muito ao natural e com os meios que nós dispunhamos naquela altura, tudo tradicional, transpirávamos muito, jogávamos muito e era saudável. Ao fim do dia estávamos todos sujos, tínhamos que correr para casa para fazer o banho, era guerra em casa para tomar banho, porque as crianças às vezes não gostam de tomar banho, guerra para depois lanchar e preparar as lições, mas eu penso que hoje é verdade que no mundo mais globalizado e com acesso a estes meios tecnológicos todos, tem alguma graça ver as crianças com os videogames, mas levam uma vida mais sedentária, porque estão sempre sentadas com o jogo na mão. O nosso jogo era mais físico e logo a atividade física era frequente e estávamos bem. Como eu digo, a nossa brincadeira era mais saudável. Olha, falou da atividade física, sabemos que o Egídio tem a fama de estar ligado à comunicação social, mas também teve uma infância, juventude, adolescência, juventude ligada ao desporto. Pois. Qual foi o desporto que praticou? Bom, eu joguei muito mais o basquetebol, mas não foi por aí que eu comecei. Eu ainda treinei natação, não competi. Na verdade, acho que aprendi a nadar, porque em Moatize tinha o Clube Ferroviário de Moatize com a piscina a funcionar. Na altura, as infraestruturas dos caminhos de ferro funcionavam todas. Naquela altura, nos anos 70, 80, tudo funcionava. A piscina, que é das melhores que ainda existe em Tete. Tanto é que muita gente da cidade de Tete ao fim de semana vinha a Moatize, porque era a única piscina que existia. Portanto, aprendi a nadar. O Clube Ferroviário tinha uma equipa de natação, onde eu não fiz parte, mas pratiquei natação. Joguei futebol no bairro. Só joguei futebol de bairro, não fui federado. Como federado comecei a jogar aos 11 anos basquete e acho que fiz por aí uns 15 anos de basquete como federado. Grande atleta, Egídio, hein? Pois. E aqui pelo meio também joguei o voleibol e o handball escolar. Me lembro que o voleibol e o handball foi para a seleção da escola secundária de Tete para os jogos escolares. São modalidades com as quais eu acabei tendo uma afinidade, gosto muito delas, mas a minha modalidade, paixão mesmo, é o basquetebol. Basquetebol. E como federado, basquetebol jogou só em Tete ou jogou em outros cantos do país? Joguei em Tete e Maputo. Fiz os escalões iniciais em Tete para a SETA. Antes, portanto, comecei em 88 numa JED de Tete, depois terminei na SETA, onde fiz 2 nacionais na beira de iniciados e juvenis. Com a idade mais adulta, fiz no Estrela Vermelha de Maputo e no Ferroviário, também de Maputo. Daí, ainda em Maputo, acabei jogando, depois já da idade não aguentar a jogar para a alta competição, fiz veteranos para o BCM, que hoje é o BCI. Era o BCM na altura, ok, agora é o BCI. E como é que olha para a massificação, sobretudo dessas modalidades, né? Nas escolas, nos bairros? Acredito que antigamente existiam vários campos, né? A nível dos bairros e tudo mais, mas hoje, com o crescimento das cidades, crescimento da população, alguns campos acabaram desaparecendo. Mas como é que olha para a massificação, a prática destas modalidades a nível dos bairros, sobretudo? Dine, está a regredir, caricato. Nesta altura em que até já há mais condições, devia crescer, mas está-se a fazer o contrário. O basquete está a regredir, o voleibol também está a regredir, tanto o handball está a regredir. Veja que na altura em que nós começamos a jogar o basquetebol, até ao nível de escolas, nós tínhamos os torneios que se chamavam interturmas. Começavam-se de interturmas, depois classes, e hoje nas escolas isso não existe, e acho que há muitos ginásios nas escolas secundárias, mas já não há esses torneios interturmas, e animava, porque era quer dizer, não era um campeonato como tal, em que tu ganhas grandes troféus e grandes prémios, mas só de saber que, eu amanhã vou jogar, eu sempre estive na turma A, batemos a turma B, batemos a turma C.
era outro convívio. E hoje isto nas escolas não existe. Tanto é que as aulas de educação física hoje estão cada vez mais pobres, diferentemente daquilo que nós fizemos nos anos 80, 90. Egídio Pascoal, para além, como dissemos logo no princípio, de desportista, é um homem também fortemente ligado à cultura. Como é que surge isso? Como é que é possível alguém ser ligado ao desporto, à cultura, estas coisas todas ao mesmo tempo? Como é que funciona para si? Bom, eu acho que isto é de família e eu não tinha como não parar na cultura porque primeiro eu queria ser um baterista. Eu ainda me lembro da minha aparelhagem arcaica em cima da capoeira em Moatize, as panelas da minha falecida mãe, que Deus a tenha. As panelas sofreram muito, as panelas, as tampas. Eu tinha uma banda e eu era o único elemento da minha banda. Eu tocava e cantava, eu fazia tudo. Bom, e foi a partir daí, mas também acho que a partir do momento em que eu ouvia muita música em casa, ouvia muito a rádio. Na altura não tínhamos como, não havia televisão e só se ouvia rádio. E para além de ouvir permanentemente os programas dos domingos, que era o programa da criança, eu ouvia outras coisas e era fã de música. E fui crescendo assim, porque na família sempre tivemos música e os meus irmãos, todos eles praticaram desportos, cada um com a sua modalidade. O desporto e cultura fez parte da minha família. As minhas irmãs eram dançarinas de um grupo cultural em Moatize, que nos dias festivos dançavam numa casa que chamava-se Santa Bárbara. Era um centro, quer dizer, centro cultural entre aspas. Era um sítio onde se praticavam atividades culturais. E a partir do momento em que as atividades culturais também na altura faziam parte do currículo escolar, não tinha como. Dançávamos macuela, dançávamos muita coisa. E isso ficou dentro de mim com o tempo em que eu fui crescendo. E acho que não sou estranho nem no desporto, nem na cultura. Pois é. E consta-nos também que é um bom DJ. Bom, foi daí onde... Conta-nos um pouco esse trajeto, como é que caiu na música e tal. Sei que, pronto, já disse aqui que também tentou ser baterista. Mas então, o DJ? O DJ, esta é a parte que acho que eu desenvolvi sozinho e acabou surpreendendo toda a família. Isto foi a partir do momento em que eu passo a viver em 92 para Maputo, onde fui continuar com a escola e fui viver com a minha irmã. Tinha amigos de rua, na rua Valentim City, em Maputo, muito próximo do CELF, que era a residência universitária da UAM. E na altura era praticamente jovens que gostavam do rap. Era mesmo do tempo dos anos 90 em que o rap estava muito... Eu também fui um deles. Fui do tempo das calças surradas. Vamos desafiar ao Mano Nico aqui a um rompimento, hein? Nesta altura eu acho que estou fora de forma, mas foi muito intenso na altura. Okay. Foi do tempo das calças do Criss Cross viradas ao contrário, dos punks. Então foi em 92. Eu colecionava música para mim e na altura eu colecionava basicamente só rap. Era só o que eu tinha. Eu tinha rap praticamente, que era para eu ouvir, mas com o andar do tempo fui conhecendo mais amigos na escola. Principalmente eu estava a estudar na escola secundária Francisco Manhanga, íamos trocando cassetes. Naquela altura era troca de música, livros, era frequente e acho que era o ambiente daquele tempo. Leva esta cassete, vais ouvir, e também emprestar-me a tua, fui ouvir. A partir daí eu passei a gostar de outras coisas, mas eu saio do rap basicamente. Eu só gostava de rap e tinha na altura o meu ídolo, que era o Bobby Brown. Eu fazia o punk inclinado, os riscos e... Era na altura. Veja a calvície, o que é que fez? Nem parece, né? Hoje já não tenho cabelo, mas eu já tive, se fores a ver as minhas fotos, já mais jovem, com punks mesmo, e com riscos e tudo. Mas hoje o cabelo já não sai, o cabelo está a ir embora, eu já não tenho como... Se calhar é por isso que eu ando sempre de chapéu, né? Porque também... Estão a ver, é igualzinho. Então, fui colecionando outro tipo de música, porque a minha irmã, a quem eu sigo, a mais velha, mas a que eu sigo, é logo a seguir mesmo, gostava de outros estilos. A minha irmã gostava muito de música africana, chalamoanas e não sei o quê, música tropical.
ela, que era mais velha na altura, tinha amigos DJs. Então gravava algumas coisas para o irmão dela, trazia. Ela na altura já frequentava o Shake, estava lá o DJ Cerito, que hoje é meu amigo, um grande DJ que tocou muito no Shake, e outros DJs de nome em Maputo. Ela pedia, gravem lá esta cassete para meu irmão, eu tenho um irmão que gosta, grave. Eles faziam a coleção para mim e ela me entregava. Na altura parecia-me estranho, porque estavam a dar músicas que não tinham muito a ver comigo, mas exatamente. Eu ia ouvindo, ia gostando, fui desenvolvendo o gosto por outros estilos em casa. Depois passava a ir a algumas festas para onde ela me levava. Eu na altura tinha 15, 16 anos, ia para algumas festas, ouvia música. Então naquele tempo eu fui colecionando música. Então a cada ano que eu ia de férias para Tete, levava as minhas cassetes de Maputo para fazer ouvir os meus amigos, vinham todos lá a casa. E na altura era assim, aquilo era tão... Quer dizer, era tão natural que mal chegasses à tua cidade, os amigos da zona vinham lá para vir ouvir novidades. Novidades, exatamente. Ouvir novidades e ouvir música também. E como eu levava música nova, porque tudo aquilo que eu levava de Maputo para Tete era novo para aquelas bandas. Em 97, eu vou de férias para Tete e os meus amigos do rap acabavam de criar um programa, chamava-se Min Surprise Show. Uma espécie de hip-hop time numa discoteca, uma das melhores discotecas que Tete já teve, chama-se Cigano, hoje já é outra coisa, mudou de nome, tem outros serviços. Foram lá falar com o dono do Cigano, que queriam criar um programa para jovens, porque não tínhamos 18 anos na altura, porque muitos não tinham 18 anos, não podiam ir à discoteca noturna. O programa começava às 15. Começava às 15 e terminava por aí 19, que era para depois dar lugar à discoteca da noite. Então eles conseguem aquele programa, mas disseram ao dono, a sua discoteca tem DJs, mas nós queremos fazer o nosso programa e temos o nosso DJ. Falam comigo. E como era um programa para se tocar basicamente rap e soul music, isto é fácil. Eu tinha música, os outros amigos também traziam as suas cassetes das coisas que eu não tinha, porque era um programa direcionado só para um grupo-alvo. Exatamente. Então, eu começo como DJ daquele programa apenas. Toquei naquele ano, terminaram as férias e era para o tempo de férias. Era às sextas-feiras, terminou as férias, eu voltei para o Maputo. No ano seguinte eu voltei, mas no ano seguinte eu quando volto, era 98, eu volto em definitivo. Começo a trabalhar numa empresa chamada Multivendas, como faturador caixa, e ao fim de semana ia para aquele programa. Aquele programa depois de um tempo desapareceu, mas a referência lá ficou. Quando o programa termina, o dono daquela discoteca chama-me para ficar, para entrar para o elenco dos DJs daquela discoteca. Gostavam, eles vinham ver o programa, ouviam músicas diferentes, viam que os jovens gostam disto. Mas tocávamos um pouco de tudo, porque para além do rap, que era tipo a política, 80%, tocava em 80% e os 20% que era para tocar outra coisa. Eles vinham ouvir música boa, nova e até dávamos música aos DJs da noite. Eles vinham ouvir coisas que não tinham, trocávamos na altura, trocávamos muito cassetes. Eu em 98 fico definitivamente naquela casa como DJ e sem contar, começou ali uma carreira, digamos, acho, porque foi mais de 5 anos, acho que foi uma pequena carreirinha, não é? De DJ, porque eu em 98 faço uma proposta para a RM e passo a fazer um programa, chamava-se Top Tropical, como colaborador, trazia um programa de fora para dentro, que, modéstia à parte, foi um dos melhores programas que a Rádio Moçambique já teve. Eu não era efetivo, era apenas um DJ colaborador, eu produzia e apresentava o Top Tropical. Era uma parada musical de passada para quem gosta de passada. E veja, para quem tinha começado no rap, eu já tinha tanto gosto pela passada que, ao invés de fazer um programa de rap, eu fiz um programa de música tropical. E vendíamos cupons. Pronto, a rádio, na altura eu não era da rádio, eu era colaborador, votar na melhor música do ano, a rádio gostou. No ano seguinte eu introduzo ainda como colaborador
o Onda Pop. E a partir daí, como colaborador, começa a vir um bocadinho o bichinho de rádio. Surge que depois a rádio abre um concurso na altura. Tinha 2 vagas para sonorizador. E o chefe de emissões na altura, em que eu fazia o Top Tropical em 98, o Carlos Abdullah, disse: opa, tem este concurso, não queres concorrer? Vamos tentar. Eu concorro à revelia lá da Multivendas, onde eu estava a trabalhar como faturador caixa. Vou me inscrever, marcam o dia da prova para um sábado e a empresa abria o sábado. Eu faltei ao serviço no sábado. Tudo de indisciplina na altura. Então éramos 18. Faço a prova de sonorizador e dos 18 passamos 4, o teste escrito. Okay. Passamos 4, eu, o Samuel Elias, que é nosso colega, e mais 2. Mas como as vagas eram 2, fomos para um teste prático, tipo eliminatória, e daquele teste prático era o quê? Montar voz e música, ou texto e efeito. Ok. Eu tive a sorte porque já estava dentro da rádio como colaborador, já estava mais familiarizado com as bobines em relação aos outros. Eram bobines? Sim, era a altura das bobines, nas Revoxes. Então, eu estive em vantagem em relação aos outros 2 concorrentes que na vida deles nunca tinham visto uma bobine. E acabamos passando naquela vaga, eu e o Samuel Elias. Veja que somos colegas até hoje, porque entramos no mesmo ano, a nossa progressão é igual, estamos na mesma categoria hoje, porque nós foram andando juntos. Sim, apesar de eu depois ter saído da sonorização para a locução, 8 meses depois, mas a nossa progressão está a ser igual. Hoje somos todos produtores e progredimos no mesmo ano. É tudo... então eu depois... Quer dizer, de um DJ nasceu um sonorizador, que depois nasceu um locutor. Sim, e para a felicidade da sonorização, os sonorizadores são chamados de DJs. Eu tive essa adaptação fácil porque eu já trabalhava com os meios de trabalho que um sonorizador usa, que são bobines. Okay. A pessoa lê o texto, depois tens que pôr o efeito. O efeito era do disco de vinil. Na altura montávamos os spots assim, gravávamos, as bobines arrebentavam, aprendi a colar fita na máquina. É um mundo diferente. Eu estava a familiarizar-me com a sonorização. Tanto é que fazia um programa jovem em Nhungwe, sonorizava um programa em direto em Nhungwe, do Mário Guemo, que ainda está na rádio em Tete. Depois passei a sonorizar também o programa da mulher, chamava-se Natureza Mulher, que quem apresentava na altura era a Farida Costa, que era na altura minha delegada em Tete, depois foi minha delegada em Nampula, depois passou como diretora-geral do ICS e agora foi para a Reforma. Eu sonorizava aquele programa também da mulher, e eram programas que não eram gravados, sonorizava aqueles programas em direto. Fiz estes programas e eu estava a gostar da sonorização, era um mundo diferente, lidar com efeitos, som, música. Okay. Na verdade, dar beleza às coisas, não é? Exatamente. Na verdade, hoje para mim continua sendo uma paixão a sonorização. Okay. Quer dizer, eu gosto, apesar de ter-me visto pressionado a mudar, mas continuo a apreciar a magia da sonorização. A magia com que a forma como se brincam com os efeitos. Acabam dando beleza à própria rádio, né? E há programas, spots bem montados. É outra coisa. É outra coisa. Egídio é dono de uma voz exclusiva, eu diria assim, porque alguém com voz igual à sua eu não conheço. Como é que apareceu essa voz? Qual é o trabalho que fez? O que é que fez exatamente para ter uma voz tão linda e falar um português que desliza, assim como o seu? Na verdade, eu acho que sou sortudo. Sortudo porque eu, quando começo na rádio como efetivo e como sonorizador, no âmbito das formações que a rádio estava a dar aos emissores provinciais, eu beneficiei-me de uma com
dois profissionais fantásticos. Na altura, a sede da rádio mandava para as províncias um elemento ou um profissional da área de informação, da direção central, e um profissional da área de programas. E na altura eu tive esta formação, vinha de Maputo o falecido João Matola, que Deus o tenha também, vinha da escola da rádio e da direção de informação para dar a formação jornalística, e vinha a Luísa Menezes, que eu chamo minha mãe da rádio porque a Luísa foi do Centro de Formação da Rádio em Moçambique. Ela, outrora, foi professora de português, antes da rádio, foi professora de português e foi professora das minhas irmãs. Ela vinha dar a formação para a área de locução. Então, eu era um sonorizador que estava a aprender a ser jornalista e locutor na mesma formação. Então, ali tínhamos várias correções e diga-se que eram duas pessoas muito exigentes. Para os preguiçosos, iam chamar-lhes de chatos. O exigente chateia, mas no bom sentido, porque tu aprendes. Foi nessa altura em que eu participei naquela formação e, curiosamente, fui um dos melhores 4 daquela formação, porque ela, no fim da formação, disse: os que mais participaram nesta formação respondiam, levantavam dúvidas, falavam. Foi o Egídio, foi o Sam e mais 2 colegas que eu já não me lembro. Aprendi muito com ela. E quando eu preparo a minha prova, porque apesar de eu ser sonorizador e estar na rádio, quando eu quis mudar para a locução, ainda fui submetido a uma prova como se estivesse a concorrer de fora. Porque eu entro para a vaga de locução porque há uma colega, na altura, a Rosa da Costa, que era nossa... É muito minha amiga hoje e era locutora em português. Ela ia a Maputo para a UEM, ingressou para a UEM e tinha que deixar a rádio. Então abriu-se uma vaga para a locução em língua portuguesa e fazem uma proposta, eu aceitei, mas disse: tens de fazer prova. E quando faço a prova, a minha avaliadora justamente foi a Luísa Menezes. Foi a pessoa que quase me fazia desistir, porque mandam-me fazer a prova, disse: simula uma emissão de 50 minutos e manda para Maputo. Na altura tinha que ir tudo por avião, pelos correios. Não é como hoje que tudo vai no e-mail e vai... Então, desenho uma emissão da noite, de preferência, com todos os conteúdos de uma emissão, horas, noticiário, anúncios, música, compilação musical, alguns textos. Gravo e fomos entregar a bobina no aeroporto para Maputo. Ela ouve a emissão, era tudo na linha permanente naquela altura. Ela chama-nos na linha. Diz: o Egídio está aí? Está. Chama ele e chama o chefe de emissões. Venham para a linha permanente, porque era a única linha de comunicação com Maputo e com o risco de estar o país todo a ouvir. A ouvir, exatamente. Esta é a parte que me deixava mais nervoso, porque eu estava a ser ralhado. O termo era esse, estava a ser ralhado naquele dia, porque ela vai assim. Egídio, nós voltamos já, vamos a um breve intervalo. Certo. Voltamos para... Queremos ouvir esta parte, ralharam para cima. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Tá e bem. o estimado internauta não saia daí, porque esta conversa ainda promete. Jusic Media. Comunicação e multimédia. Eternizamos momentos únicos, como eventos corporativos, casamentos, celebrações especiais, através da magia da videografia e fotografia. Na Jusic Media, mergulhamos na arte da comunicação visual para transformar cada segundo em lembranças que perduram para sempre. Transmitimos a essência e a emoção de cada ocasião. Jusic Media, sua imagem, nosso dever. Muito bem, bem-vindo à segunda parte do MoneyCast. Estamos hoje com o Egídio Pascoal, ou simplesmente Nico. O nosso grande convidado está aqui a contar a história da vida e muita coisa vamos conversar nesses restantes 30 minutos. Estávamos antes do intervalo mesmo a falar da prova que eu fiz. Da prova e da bronca que recebeu da Luísa Menezes. Pois. Porque ela ouve os 50 minutos
E diga-se, ela teve que ouvir 50 minutos em tempo real, porque como bobino tu não tens como adiantar. Tinhas que ouvir os 50 minutos da emissão que eu estava a fazer para a prova. Então ela chama-nos para a linha permanente. Já estão aí, tinham aqueles microfones na central. Nós já estamos. Se chefe, anota isso que eu vou dizer ao Egídio. Ficamos calados para ouvir com atenção o que ela ia dizer. Só que, Egídio, eu vi a tua emissão. A leitura está boa, mas tens um problema. Controla a respiração. Estás a ler muito rápido. Não corre. Estás a correr para onde, Egídio? É para correr assim, quem te ouve, quem vai te perceber sou eu porque trabalho aqui. O ouvinte não te vai ouvir. Então, eu quero que tu voltes a gravar essa emissão e mais 50 minutos. Mande-me para ver se nós avançamos com o processo. Está bem? Está bem. Ok. A emissão era a mesma, o texto já estava produzido, era só voltar para o estúdio para se gravar uma nova emissão. Marcámos uma hora. Eu gravava sempre à noite, que eram os períodos mais calmos. E em que não havia muita correria nem muita ocupação de estúdio, porque de dia são os jornais em português, em Nhungu, em Nhanja, naquelas línguas todas que estavam em Tete. Era uma confusão ter estúdio para fazer aquela prova. Voltamos a gravar a emissão e mandamos a bobina. 2 dias depois, somos novamente chamados para a central. Egídio, seja isto, o chefe também está aqui. Ok, ouvi atentamente a tua emissão. A leitura está boa, a respiração já está boa, já respeitas os pontos, mas continuas a correr e estás a correr para onde? Mas sabes, eu leio e eu assumo que às vezes eu leio rápido. É uma velocidade aí, pô. Mas eu na altura não tinha noção daquela rapidez. Hoje, que eu já estou há muitos anos na rádio e com muita caminhada feita, já percebo que realmente daquela maneira o ouvinte não havia de me perceber, porque eu estava a correr demais. Tipo, não corre, Egídio. Qual é a pressa? Eu ouvi. Disse, vou-te dar mais uma chance. Hey, mais uma chance para gravar 50 minutos. Em quantos dias tu podes me enviar esta nova gravação? Eu fiquei assustado e fiquei nervoso. Eu olho para o chefe. Ele disse, diz amanhã. Assim, fez um gesto. Eu até amanhã mando. Tá bem. E era o país a ouvir-me, eu a ser asfixiado ali na linha permanente. Desligamos e fomos. Mas quando descemos para a sala do chefe de emissões, eu disse, eu não vou gravar. Eu vou desistir. Ele disse que nada. Vamos tentar mais uma vez. Eu estava nervoso. Depois eu era miúdo. Eu estava nervoso. Então voltamos, fizemos a terceira e a última gravação e acho que li devagar realmente, porque no fim da gravação o chefe de emissões me pergunta, o que é que achaste? Eu disse, eu não sei. Disse, não, está bom. Respirei de alívio, enviou-se e dias depois chamou-nos só para nos dar uma recomendação. Disse, ok, recebemos, está aprovado, agora tem que assistir 30 dias emissões dos outros colegas. Por 2 turnos, 15 dias turno da tarde, 15 dias turno da noite, para ver as diversas maneiras de fazer emissão, porque o período da tarde tem uma dinâmica diferente, o período da noite também tem uma dinâmica diferente, os estilos são diferentes naturalmente. Pelo menos fiquei aliviado porque começou um novo processo de ir todos os dias à rádio e ficar dentro do estúdio a assistir a emissão até ao fim. Mas eu já estava a trabalhar. A trabalhar era assistir emissões. Faço os 30 dias e depois recebo uma orientação para fazer emissões durante 15 dias acompanhado por um superior. Regras da casa. Fiz os 15 dias acompanhado. Lembro que o primeiro dia foi um acidente, foi um desastre. Porque
Eu não ficava à vontade com alguém ao lado de mim e a olhar para mim, fiquei Logo no nervoso. princípio, no início da carreira, né? Pois é, eu disse as horas e fechei o microfone para me lembrar o que eu ia dizer a seguir. Depois disse mais umas coisas e voltei a fechar. Eu não gosto de me lembrar da primeira emissão porque foi um acidente. Mas ainda assim o chefe disse que não, qual é o teu problema? Estás zangado por quê? Até saíste bem. Mas eu achava que não estava nada bem, aquilo não estava bem. Então, ele depois percebeu. Ele disse, eu vou fazer uma coisa que não devia fazer. Eu vou te deixar sozinho no estúdio, vou ficar na sala a ouvir pelo receptor. Foi dar-me asas para voar. Fiquei mais à vontade e fiquei mais solto. Então, depois dos 15 dias assistidos, passei a fazer mais 15, já sozinho e a intercalar turnos. E daí começou isso, ainda em 99, começou esta carreira de 24 anos De rádio. de rádio. Pois é. E Gídio, para além de Tete, depois teve que trabalhar em outras províncias, não é? Assim, eu trabalho em Tete 3 anos e meio apenas, porque depois de 99, em 2002, eu saio transferido para a Uniassa. Lembro que eu queria, porque acho que sempre fui de adrenalina e cativava-me o fato de eu ir trabalhar para um sítio diferente de onde eu nasci, cresci e vivi. Os meus amigos acharam-me até muito estranho. Para ser sincero, eu na altura não fazia nem ideia no mapa de Moçambique onde é que ficava Niassa. Eu só estava feliz por saber que era uma província diferente. Eu, como gosto de desafios, eu estava feliz, queria muito ir para lá. Eu estava satisfeito, mas os meus amigos e a minha família não disseram, mas tu estás louco? Eu louco por quê? Disse, mas tu vais lá fazer o quê? Não tens família? Eu disse, não, eu quero ir para lá. E naquele ano de 2002 eu fui para lá em junho, para o Niassa. Em abril eu encontro-me com o Mr. Zé Maria, que foi meu treinador de basquetebol. Ele na altura estava a treinar o Futebol Clube de Lixinga, que acabava de subir para o Moçambola justamente naquele ano. Ele veio tratar um assunto familiar, pediu uma dispensa no clube porque já estava o Moçambola já tinha arrancado naquela altura. Ele veio até, cruzamos no fim de semana, eu disse, eu vou transferir. Ele, vem lá, estou lá eu. E na altura ele acabou dizendo, está lá também o fulano. Afinal, Niassa tinha algumas pessoas que eram de Tete que eu não sabia que estavam lá. Estavam lá, exatamente. Não eram muitas, mas dizia, vem lá, vamos criar aí nossa malta, vem, vai ser bom, e não sei o quê. Ele deu-me mais um impulso. E foi numa altura em que a delegada tinha-me pedido para pensar se era o que eu queria. Se eu queria mesmo ir para lá ou... E estava à espera que eu mudasse de ideia. Disse, se achares que não queres, vens e que eu comunico que tu já não vais. Aquilo foi em abril. Eu em maio volto ao gabinete da delegada vincar que eu ia sim. E ela foi achando que eu estava meio louco. Disse, mas este miúdo... Mas vai para o Niassa. Qual é a ideia? Então... Chegou o mês de junho, fui lá receber a guia e em junho eu saio numa quarta-feira para Lixinga, via Malawi, que era a via que se usava na altura. Lembro que as pessoas só me diziam, faz muito frio. Tudo bem, leva agasalhos, leva manta e não sei quantos. E eu preparei-me neste sentido. Eu chego em Lixinga naquela quarta-feira às 13, pareciam 7 horas. Exatamente. Parecia de manhã. Eu disse, sim senhora, aquele frio que me diziam era este. Aquilo parecia de manhã. Então chegamos a Lixinga. Depois foi logo em junho, né? Em junho, no mês de frio. Fui alojar-me e começou uma vida nova que só terminou 5 anos depois. Fiquei em Lixinga, ou no Niassa, 5 anos. 5 belos anos. Ok. Depois. Dali foi a Nampula. Onde também ficou algum tempo. Fiquei 5 anos e meio em Nampula. Quer dizer, Nampula faz-se nome na altura em que eu ainda estava no Niassa. Em 2006,
Eu saio com a delegação do Niassa para o Festival Nacional da Cultura em Pemba. Fizemos uma escala em Nampula, só fomos a Pemba no dia seguinte, então eu também não sabia ainda onde é que ficava. Na verdade, eu não conhecia o norte na altura em que estava a viver em Tete, conhecia o sul e o centro. Então, nós aterramos às 17 no aeroporto de Nampula, fomos alojados no Hotel Moçambique. Pois, Júnior, depois vamos cobrar a publicidade aqui ao Egídio, né? Pois. Então, eu fascinei-me desde o aeroporto ao sítio do alojamento. Eu vi Nampula, na altura já chamavam a capital do norte. Eu depois percebi porque é que era a capital do norte, cidade grande. E foi tipo amor à primeira vista. Eu disse para mim naquele dia no hotel que eu hei de viver aqui. Eu ia para Pemba numa missão do Niassa, ia trabalhar para o festival, mas já tinha metido na cabeça que num desses anos eu tenho que viver em Nampula. Gostei, foi ver e gostar logo. Então fomos ao festival, ia conhecer Pemba também pela primeira vez e fomos ficar, para não pagar outra publicidade, mas num hotel turístico à beira da praia do Imbe, com toda aquela maravilha que a gente só via pela televisão, nos livros e ouvia falar. O festival foi o meu primeiro festival, foi muito bom. Voltamos ao Niassa, mas eu já não tirava Nampula da minha cabeça. E só de saber que a delegada de Nampula tinha sido a minha delegada em Tete, dava-me ainda muito mais vontade. Então, volto em 2006, depois de uma semana de trabalho no festival, a cobrir o Festival Cultural com a delegação do Niassa. Em 2007, em julho, acabei materializando a minha vontade. Pedi para me transferir para Nampula e na altura Nampula estava com problemas sérios também de pessoal, porque estava a perder um pessoal para a sede, principalmente locutores em português. A Carmen Gani acabava de sair para Maputo, onde depois passou para um departamento jurídico, tinha feito direito na UCM em Nampula e foi para o gabinete jurídico da sede. Acabávamos de perder um colega em língua portuguesa que tinha falecido também. Na verdade, Nampula tinha apenas 2 locutores, a Delfina Cabral e a Hermínia Francisco. Na altura, para apoiar as emissões em português, o Belisário Macambo fazia algumas emissões porque eles tinham apenas 2 locutores. Eu chego em Nampula para reforçar a equipe de pessoal, nos recursos humanos. O Belisário o que é que fazia antes? Ele era apenas relator desportivo. Ele era da redação e fazia desporto, ele e o Roldão da Conceição, mas fazia emissões 1 ou 2 por semana para ajudar mesmo. Sim, na altura chego, acabava de vir da Rádio Encontro Orlando Jorge. Então, eu e o Orlando Jorge fomos fechar o setor de emissões e crescemos para número de 4 locutores. 2 vozes femininas, 2 masculinas. Delfina e a Hermínia, eu e o Orlando. Então, quando chego a Nampula, eu era um poço de felicidade. Eu vim para aquela cidade que vi pela primeira vez em 2006. E acabei ficando 5 anos e meio. E provavelmente tivesse ficado mais, mas acabei saindo por razões de força maior. Por questões familiares eu tive que vir para Manica, porque tinha uma irmã muito doente em Tete, mas porque eu pessoalmente não tinha já vontade nenhuma de voltar a viver em Tete. Tinha que vir para uma cidade próxima de Tete para fazer o acompanhamento do estado de saúde da minha irmã. E foi assim que eu vim para aqui em 2013. E estou há 12 anos quase. Que é em Manica. É Manica. Egídio Pascoal, é locutor, contou-nos aqui a sua história. Como é que olha para os locutores de hoje? Não refiro-me a locutores da empresa onde trabalha, não é bem isso, mas de forma geral, como é que repara para os locutores?
jovens que estão a abraçar a carreira de locutor em várias rádios e tudo mais, porque também ultimamente vem nascendo muitas rádios, Pois. não é? Em que muitos jovens têm a primeira experiência de rádio como locutor, Pois. algumas vezes por curiosidade mesmo, uns porque é paixão também, como foi o nosso caso. Como é que olha para isso? Eu olho, Sobretudo a qualidade. eu olho com preocupação. Bom, eu fico feliz pelo aparecimento de outras estações de rádio. É bom porque dá opções ao ouvinte de ouvir coisas diferentes e ouvir outras coisas, mas também fico preocupado com a proliferação de muitos locutores. Por quê? Estes meninos, que são muito jovens, mais novos que eu até, eles têm algum talento, mas eles são desprovidos de ferramentas técnicas para fazer uma rádio com qualidade. Depois, há um problema que provavelmente vai ficar resolvido de alguns anos para aqui, porque Manica já tem uma escola onde se formam locutores e jornalistas e, se eles quiserem, podem ir por aí para melhorar as deficiências que têm. Mas há outros que não têm vontade de ir para lá. Continuam a fazer a rádio nessas FMs que foram abrindo e não têm o cuidado, primeiro, com a língua, não têm o cuidado com aquilo que dizem e fazem a rádio daquela forma que fazem. Eu vou puxar um termo que eu não gosto muito dele, mas e às vezes se usam até para gozar, de comunitários. Ok. Eles começam numa rádio que abre. Eu acho que a direção desta rádio, quando abre, também não está preocupada com qualidade, porque não sei se tem algum requisito para exigir, porque o que eu tenho ouvido são mais até animadores que locutores, que comunicadores. São animadores de cabine. Ok. Têm uma vivacidade boa, tocam boa música, que é a música moderna, a música de hoje, que todo jovem, principalmente jovem, quer ouvir, mas eles se esquecem que a rádio não é só para jovem, é para todas as idades. Tocam música basicamente jovem. Os jovens gostam, ligam às FMs, a qualidade da música é boa, porque tocam Kuduro, tocam... dá a sensação de que ele está a fazer aquilo, está feliz porque meia dúzia de ouvintes que são até fãs dele, gostamos e não sei o quê. Ele mete aquilo na cabeça e diz que eu estou no top. Parece que ele não está preocupado com o futuro dele. Eu não sei se ele quer terminar apenas como animador ou se ele quer fazer carreira. E hoje há muitos jovens assim, até têm talento, mas tem muita deficiência técnica, muita deficiência de linguagem. Ele fala tudo o que lhe apetece porque acha que ele pode falar tudo. E está a ferir aos mais conservadores, aos mais velhos, porque os mais velhos também sintonizam essas rádios, porque nem sempre estão colados à rádio-mãe. É isso que me preocupa, a falta de qualidade destes jovens que não querem aprender. E o que é que acha que deve ser feito, não é, para melhorar a qualidade daquilo que é falado na rádio, daquilo que é dito na rádio? Eu penso que, primeiro, os proprietários destas rádios devem se preocupar em capacitar estes jovens, porque ele está entortado, mas ele pode se endireitar e fazer uma rádio com melhor qualidade. E me parece que é o que não está a ser feito. Ou os proprietários estão satisfeitos com aquilo que é oferecido e não estão preocupados, porque eles precisam de capacitação, nem que seja de curta duração, para limar algumas deficiências, porque, como eu disse, ele já tem algum talento e acho que tem até algum dom, mas precisa de ser alinhavado, pequenos retoques, para que ele faça, de facto, um trabalho que as pessoas apreciem. Mas, primeiro, acho que há falta de comprometimento com os donos das rádios. Segundo, a falta de comprometimento do próprio profissional que quer fazer rádio, não sei se é só por mera diversão, ou se é por emprego, ou se é porque gosta e quer fazer carreira, mas quem quer fazer carreira tem que estar preocupada consigo mesmo,
para melhorar aquilo que faz, melhorar a leitura, melhorar a dicção, melhorar até a própria compilação de música, melhorar a qualidade dos programas, porque eu escuto as rádios e invariavelmente todas aquelas que estão aqui em Manica, eu, principalmente no Chimoio, onde consigo sintonizar, eu ligo, está uma música a tocar e está ela a falar permanentemente, quase que nem te deixam ouvir a música. Fico mal disposto, fico muito mal disposto, arrepiado mesmo. Eu até pergunto, mas é isso que é fazer rádio? E aquilo só intercala com publicidade. Eu até às vezes me pergunto, será que é uma nova moda, uma nova forma de fazer rádio? E eu não sei, mas está preocupante. E temos hoje umas 3, 4, 5, se não me engano, rádios aqui que estão a abrir, que estão todos com o mesmo perfil, o que é mau. O que é mau. Os colegas fazem até coberturas, estava a falar apenas dos locutores, mas os que querem fazer jornalismo fazem coberturas, escrevem da forma que escrevem. Acho que precisam de melhorar. A fonte fica feliz também, em parte é a culpa de alguns dirigentes nossos, fica feliz por se ouvir a falar. Eu estava a falar na rádio, fui entrevistado por uma rádio X e o jornalista chega e desde que lhe põe a falar muito tempo, o dirigente fica feliz porque falou muito tempo, ocupou um espaço da antena, está feliz. Não é, acho que não é isso, porque ele pode chegar a tratar melhor a entrevista, escolher as melhores partes da entrevista e fazer um trabalho bonito. Mas se chega e introduz, hoje aconteceu coisa X no distrito de Barué. Então o administrador fulano, o diretor X disse isso, põe ele a falar, não tem rigor do tempo, 4, 5 minutos. Era o diretor que disse aquilo. O diretor está feliz porque disse tudo o que lhe convinha, vendeu o peixe dele. Exatamente. E já nem está preocupado. E o povo ouviu. O jornalista não comunicou. Não comunicou. Há muito disso. Ok, acho que nem todos têm condições para ir a uma escola superior, não há dinheiro, mas tem havido aqui algumas formações curtas e com um custo mais baixo, e acho que o jovem que tem o sonho de ser jornalista, quer ser locutor, deve apostar nessa autoformação para melhorar e fazer rádio de facto como deve ser feita. Olha, estamos numa era em que a tecnologia está no ponto mais alto. Nunca antes houve tanta tecnologia como há hoje. E as pessoas já não têm o hábito de escutar rádio, comprar um aparelho, um receptor, escutar rádio. Qual é o desafio que se coloca, né, a rádio nesta altura de tecnologia de ponta? Bom, o desafio já está a ser até quase que superado. Eu penso que as rádios é que tiveram que se adaptar à realidade atual. Veja que mesmo nós, que começámos com o analógico, tempo das bobines, hoje estamos num patamar diferente, com a digitalização que entrou para a rádio e televisão, rádio Moçambique e televisão de Moçambique, os órgãos públicos, e nós estamos a ir pelo mesmo caminho. Penso que estamos a perseguir os nossos ouvintes, porque hoje também já é possível ouvir a RM no telemóvel e com vários aplicativos, hoje até com os aplicativos mais simples, porque antes tinhas que ter telefone X, hoje até com a bombinha já podes ouvir rádio. Nós estamos a colocar a rádio nos lugares onde achamos que o ouvinte está e o povo está. Hoje, o meu tio, o meu avô, lá no lugar mais recôndito, em Macossa, ou onde estiver, já nos pode ouvir, mesmo com a bombinha dele. Então, estamos a ser nós a perseguir as novas tecnologias e a abraçar este novo mundo tecnológico, porque é o desafio que se impõe a nós, e para não perdermos os ouvintes, temos que ir por esse caminho. É bom, e penso que quem sai a ganhar é o próprio ouvinte. Hoje até a TMT, que surgiu há poucos anos, já tem lá as estações da Rádio Moçambique, as estações provinciais, a Antena Nacional, o RM Desporto. Então acho que o aparecimento das novas tecnologias é bom para que
as pessoas não tenham desculpa para não ouvir rádio, porque houve um tempo que, não, eu tenho que ir ao mercado comprar um receptor. Hoje já nem precisas de comprar um receptor. Está aí no celular. Está aí no celular. Todo tipo de celular. Exatamente, e eu penso que é positivo. Egídio, é assim, estamos mesmo a caminhar para o fim do nosso bate-papo aqui no nosso podcast. Eu ia lhe fazer uma pergunta e que gostava que respondesse com muita sinceridade, não é? A questão pode tocar com o seu interior, né? Mas é importante fazer. Qual foi o momento mais marcante na sua vida como ser humano? Momento mais marcante. Eu teria vários. Eu tenho, na verdade, eu acho que tenho vários, mas para selecionar um, os momentos, olhando só para o lado positivo. Depende, sim. Depende. Aquele que te marcou de uma ou de outra maneira, mas que marcou a ti como ser humano. Ok. Eu vou primeiro olhar para o positivo. Marcou-me o fato de eu ter conseguido chegar ao topo de carreira, porque eu acho que eu tive inicialmente um sonho de ser médico, mas quando eu entrei para a rádio eu redescobri-me e acho que eu só podia fazer isso. Então acho que não há como eu ser médico, porque eu achava, porque há médicos em casa e há médicos na família, e eu achava, era sonho de criança, eu acho que queria ser médico, mas eu acho que eu estou a fazer exatamente aquilo que eu sempre quis. E fixei um objetivo que consegui há alguns anos atrás, creio há 4, 5 anos, que me parecia um caminho muito difícil, que era o de chegar ao topo de carreira. E este foi o momento de felicidade em que eu partilhei com a família. É dos momentos mais para mim, de forma positiva. Mas tem um momento em que me marca de forma muito profunda, que foi quando perdi a minha mãe em 2005. Eu estava a viver em Lixinga na altura e eu quase que fiquei louco, porque já tinha perdido o meu pai aos 7 anos, em 82. Era criança, muito criança, e a minha mãe era minha amiga, e marcou-me profundamente, porque eu estava acabava de sair de casa, de Tete, a viver numa província diferente, a primeira a sair desde que entrei para a rádio, e a tentar construir e a fazer a minha pessoa num lugar longe da família, porque Niassa também me marca assim, porque foi o primeiro sítio onde eu comprei o primeiro copo, o primeiro prato, porque eu já estava a viver sozinho pela primeira vez na vida. E ela vai-se numa altura em que eu queria partilhar com ela as primeiras coisas que eu conquistei como profissional, porque o que eu ganhei em Tete em 3 anos e meio não foi significativo, porque acho que estava em casa. E curiosamente ela vai-se no meu mês de aniversário, e eu saí do Niassa, receberam a chamada, meteram-me no carro, foram-me deixar à fronteira. Este foi dos momentos que me marca profundamente pela negativa, por eu não ter podido partilhar e dizer algumas coisas à minha mãe, porque ela, quando percebeu que eu fiz uma prova, naquela altura, como eu disse, eu fiz a prova revelia, estava a trabalhar na Multivendas, que era uma empresa de corte de vidro e venda de material de construção e não sei o quê. Eu quando passo e vou, porque eu faço a prova, nem digo à família que fiz, passo também, só disse quando passei mesmo, e eu quando comunico ela, o quê? Na rádio? As velhotas, né? Disse,
mas tu vais fazer o quê na rádio? Eu disse, eu vou ser locutor. Mas isso é vida mesmo. As velhas têm uma... Só falar, só... Era a concepção dela. Exatamente. Mas quando eu começo a trabalhar, ela percebeu que tinha outras coisas, que não era... Diferente. Que é um mundo diferente. Então, quando eu começo a conquistar algumas coisas, já não tinha pessoa com quem eu queria partilhar a copa. Você zangou-me porque queria que eu fosse outra coisa, que não fosse rádio. E ela até gostava da ideia de ser médico. Mas eu sou isso. Mas eu sei que lá onde ela está hoje sabe que eu estou feliz. Ele escolheu aquilo. Porque não há histórico de rádio na minha família. Não existe. Minhas irmãs fazem de tudo um pouco. Umas são economistas, outras são técnicas de contas, outras... Não tem nada de jornalismo naquela casa. Por isso eles assustaram. Você fez prova para a rádio? Fazer o quê na rádio? Eu não vou falar. Acho que acharam que eu era louco. Passa a vida a falar, né? E ela assim dele, mas esse miúdo não está bom. Okay. Como as mais velhas dizem, esse miúdo não está nice. Então eu não pude partilhar as coisas mais bonitas dessa profissão que ela questionou, mas ela sabe, ele está a fazer o que gosta, é para melhor, está aí, ele gosta disso. Então, e Lixinga, o Niassa deixou-me com esta marca, mas eu acho que eu cresci, porque eu quando volto do funeral dela, fiquei 15 dias que já não ia ao serviço e abracei no álcool. Lembro que na altura a minha mãe de rádio, como eu tinha dito a Luísa Menezes, já percebeu-se do que estava a acontecer, mesmo a partir de Maputo. Fala com uma das minhas irmãs mais velhas e depois não me liga, manda uma mensagem. O que é que tu queres fazer da vida? Eu na verdade, frustrado com a perda e tinha que aparecer alguém a chamar-me a razão, que é, alô, a vida não acaba aqui, é para levanta-te. E continua. Foi um período, foi das coisas que me marcaram de forma profunda também. Mas, regra geral, eu estou a fazer aquilo que acho que eu quero e gosto de fazer. Pois. Muito bem, Egídio, foi um prazer enorme recebê-lo aqui e poder conhecer um pouco mais a seu respeito. Acredito que os internautas que acessam a nossa página vão também passar a conhecer melhor o Egídio Pascoal, a sua história de vida e da sua carreira profissional. Do lado da Jusic Media, nós só temos a agradecer a si e esperamos contar consigo mais vezes, porque não acredito que em uma hora nós tenhamos falado tudo sobre a sua vida. Então esperamos recebê-lo aqui mais vezes para conversarmos sobre outros aspectos de vida. Pois é, muito obrigado, foi um prazer e eu que antes questionei se eu ia conseguir falar 50 minutos e acho que os 50 minutos se foram e eu acho que não disse um terço das coisas que acho que eu devia ter dito, mas muito obrigado e se for para voltar eu volto sem problemas. Muito obrigado. Tá, obrigado. Então, gente, o papo foi este com Egídio Pascoal. Esperamos voltar mais vezes a conversar com este grande homem. Muito obrigado.